Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para a atividade desta semana, tá? Página 20. Bom, questão 9, certo? Na questão 9 está dizendo o seguinte: Vitor Teixeira é um cartunista que produz quadrinhos para circular na internet. Leia o cartoon abaixo. Então, gente, ó, sempre quando eu tenho um cartoon, eu tenho que prestar bastante atenção na imagem, cada detalhe, porque isso vai facilitar muito a minha interpretação, certo? E o que está escrito ali na hashtag? Não vai ter Copa. Aí nós temos o que aí? Um cachorro com a camiseta do Brasil revirando uma lata de lixo, certo? Então essas foram as informações que eu consegui obter aí. Trata-se de um texto? Trata-se. Um texto com uma linguagem visual, com uma linguagem não verbal. Aliás, tem uma linguagem mista aí, né? Na verdade, tá escrito ali, não vai ter Copa, tá? Então, é uma linguagem mista, uma linguagem sincrética, tá? Que é a mistura da linguagem verbal com a linguagem visual, certo? Então, aí, gente, na questão A, está dizendo o seguinte: que relação podemos estabelecer entre a imagem do cartoon e o texto escrito não vai ter Copa? Explique. Então, ó, vou só explicar o contexto para vocês. Esse cartoon é referente à Copa de 2014, que foi feita aqui no Brasil. Não sei se vocês estão lembrados, pois eram muito novos na época. No momento que teve a Copa aqui no Brasil, houve muita crítica, porque muitas pessoas eram contra, né, o Brasil ser sede da Copa, porque é um país que precisava, né, as pessoas que eram contra alegavam que, ao invés de construir estádios para os jogos, a nossa população estava carente de hospitais, educação, enfim. Então, esse cartoon é meio que uma crítica a essa situação, do Brasil ser sede da Copa, sendo que o país não tinha dinheiro para fazer isso, tá? Então, é uma crítica que está sendo feita. Então, que relação podemos estabelecer entre a imagem do cartoon e o texto escrito, não vai ter Copa? Explique. Então, meio que eu expliquei para vocês aí o contexto da época, que meio que era uma crítica da população que era contra a Copa do Mundo ser aqui no Brasil, devido à situação do país na economia, certo? Então, eu vou pedir para que vocês interajam com os pais, com os responsáveis em casa e pergunta como foi a aceitação, se todo mundo aceitou, né, para ver a opinião dos pais de vocês, para ver se eles retomam isso com vocês um pouquinho, tá bom? Conversem, tenham essa conversa, retomem a Copa de 2014, tá? Aí com os familiares, já que não pode interagir, não dá para interagir com os colegas, né? Bem, quais aproximações existem entre o cartoon de 2014 e a crônica de Nelson Rodrigues? Então, assim, gente, o que a crônica do Nelson Rodrigues dizia? Dizia que o brasileiro não acreditava, né? Tinha uma dificuldade, uma autoestima baixa, certo? Então, assim, um complexo de inferioridade. Então, qual que é a aproximação? Existe alguma associação entre a crônica do Nelson Rodrigues e esse cartoon aí? Tentem identificar alguma coisa para colocar aí na resposta, tá? Aí depois aqui na página 21 nós temos, para saber mais, pesquisa em jornais ou revistas eletrônicas, na internet, né? O que foi o movimento Não Vai Ter Copa. Eu pedi para que vocês interagissem com os pais, né? Mas pode ser também quem, às vezes o pai trabalha, está ocupado, né? Pesquisa aí na internet. Para reconhecer o contexto de produção do cartoon. Em seguida, descreva e exponha os resultados de sua pesquisa ao professor e aos seus colegas de classe. Foi o que eu falei para vocês, né? Que foi meio que uma resistência de algumas pessoas, né? De um grupo até que grande, né? De pessoas que achava que o Brasil não deveria ser sede da Copa devido à economia do país, certo? 10. Os cartoons, em geral, empregam por meio da linguagem dos quadrinhos humor ou sátira e são formados por um único quadro, podendo se constituir como crítica ligada aos acontecimentos do seu momento de produção. Pensando nisso, explique qual é a crítica feita pelo cartunista Vitor Teixeira. Gente, ó, uma dica, tudo está relacionado ao que eu falei para vocês sobre o contexto do Brasil ser sede de Copa do Mundo, ser
ter condições para isso de acordo com o pensamento de algumas pessoas, tá bom? Os pensamentos de algumas pessoas, certo? Então, gente, esta é a atividade dessa semana. Então eu peço para que vocês façam com bastante atenção. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês um link para vocês entrarem, para a gente tentar fazer um encontro online, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!